Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje, mais uma vez com meu amigo Johnny, Dr. Jonatas, seja bem-vindo. Eu já sou de casa já. Não preciso mais falar isso. E olha, vai começar mais um Divinamente e o nosso coração aqui é compartilhar com você o coração, a mente de Cristo, porque Ele quer que nós também sejamos cópias dele em sua forma de pensar, em sua forma de sentir. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, nós vamos falar sobre suicídio. Vamos embora! Meu amigo, você tem atendido, se dedicado a esse assunto da saúde mental e um tema, cara, que sempre esteve presente na humanidade, mas parece que nessa geração, nesse tempo agora, de uma forma muito grande, é a questão do suicídio. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa temática tão sensível, né? Sim. E tão pouco falada, né? Sim, e apesar de pouco falada, muito presente e cada vez mais presente na nossa sociedade, né? É a terceira maior causa de morte na população economicamente ativa dentro desse... É mesmo? É mais comum do que a morte por acidente, por guerra e por HIV junto. Então, a gente tá falando de algo que acontece muito. Pra você ter uma ideia, no mundo, se a gente for somar, a cada 40 segundos acontece um suicídio. 40 segundos. 40 segundos. Então, durante esse acontece. vídeo aqui, dezenas de pessoas. Exatamente. Então, é uma temática muito sensível, que a gente, por vezes, pensa que falar sobre ela vai induzir, né, e vai dar ideia, de repente a gente perguntar para alguém, a gente falar sobre isso com alguém, mas o que as evidências científicas mostram é que não, que a gente falar sobre esse assunto, trazer luz sobre essa temática ajuda as pessoas a elaborarem, a falarem, a expor um pouco da sua angústia, né? Sim. E o suicídio, ele é algo totalmente antinatural, né? Porque a gente vive se protegendo da morte, né? Todos os nossos reflexos, o nosso sistema nervoso trabalha, nosso reflexo de luta e de fuga é para proteção. Se aparece um pitbull ali, Exato. Seu corpo se prepara para fugir, E uma é aranha. automático, né? Às vezes a pessoa tem medo de avião. Exato. É automático porque seu corpo quer viver, né? Sim. Seu cérebro foi preparado para isso. Nós nascemos para viver. E até esse é uma discussão importante, porque o suicídio é uma questão multifatorial. Nunca é uma... Simplista. uma coisa só, foi isso, sabe? Sempre há múltiplos fatores envolvidos, mas até do ponto de vista conceitual e até trazendo essa experiência do consultório e a experiência que eu tenho de vida também, de sofrimento, que já contei No podcast, é que o suicídio, via de regra, ele não é uma busca pela morte. Ele é uma busca pela vida sem aquela dor. Então, é uma tentativa de eliminar aquela dor, porque na mente aquela dor atingiu uma temperatura tão elevada, aquele sofrimento atingiu um nível tão elevado que ele distorce a capacidade de enxergar a vida. Então, é como se a lente da vida ficasse totalmente escura e você não vê. E aí você vê mal, você não tem uma perspectiva, você não consegue visualizar da forma adequada. E tem um estudo interessante, no Canadá eles costumam fazer, eles têm uma prática de fazer o que eles chamam lá de autópsia do suicídio, uma autópsia psicológica. Eles fazem uma avaliação dos anos e dos períodos de vida que antecederam o suicídio de uma pessoa, né? E o que eles chegaram à conclusão é que a imensa maioria, mais de 95% das pessoas que chegaram ao suicídio, elas tinham algum transtorno. A lente já estava, de certa forma, distorcida. A forma de enxergar a vida estava distorcida, né? Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para com a nossa saúde emocional, para falar sobre isso, para trazer
esse assunto para dentro das igrejas, para os púlpitos, para trazer para dentro de casa, para as discussões familiares, para a gente se olhar mesmo, para a gente trazer luz, acender a luz ali e pensar sobre o que a gente está pensando. E olhar se, de repente, luzes no painel não estão acendendo e a gente está continuando em alta velocidade mesmo com as luzes lá acendendo. E é isso que eu tenho percebido. A gente vai num ritmo muito acelerado e, por vezes, a gente não olha as luzes no painel indicando. já acesas há algum tempo. Então, o que esse estudo do Canadá revela é que luzes estavam se acendendo. E eu penso que essa seja a nossa responsabilidade aqui nesse vídeo. Setembro é um mês que a gente traz de forma mais intensa para falar sobre isso. E é essa perspectiva mesmo de que a gente tem que observar essas luzes, sabe? E quais são pilares que você enxerga nessa temática, né? O que a pessoa começa a experimentar que vai desembocar nisso? Sim. Sempre existe um sofrimento. Okay. Então, é uma distorção na capacidade de perceber aquele sofrimento, porque ele chega num nível em que a organização mental começa a ser, de certa forma, afetada. E aí, dentro dessa perspectiva do sofrimento, ele se manifesta a partir de 3 sentimentos que são os mais comuns, que podem estar presentes em uma série de doenças. Por isso que os transtornos emocionais eles estão mais associados ao suicídio, porque esses sentimentos acabam sendo sintomas presentes nessas condições. Sim. Então, são 3 sentimentos principais. O sentimento de desespero. Então, quando você se vê desesperado, sem uma possibilidade de sair, é como se aquele sofrimento que você está, ele fosse, de certa forma, insolúvel. Você não tem para onde correr, você não tem o que fazer, você se vê, de certa forma, preso àquela situação e bate aquele desespero. Não tem um remédio, não tem nada para se arrancar, não tem... Então, esse sentimento de desespero que move as pessoas a eu preciso fazer alguma coisa urgente. E aí, esse desespero, onde já há uma impulsividade, e a maioria dos suicídios, ela tem esse componente da impulsividade, de você, no momento de desespero, você vai lá e toma uma decisão definitiva para uma situação que era transitória, porque como diz a canção, toda dor é por enquanto. Né? Sim. E a gente não consegue entender que aquilo é por enquanto. E a nossa mente está concentrada naquela dor de tal forma que não parece que vai passar. E esse é o sentimento do desespero, sabe? Não tem outro jeito. Eu não tenho outra alternativa. Eu perdi tudo. Eu perdi... Para mim não tem mais solução, não tem mais jeito. Então, é nesse ambiente onde as possibilidades vão se reduzindo e aí o desespero começa a ganhar corpo, ele começa a falar mais alto, mais alto, mais alto, até que chega um momento que ele grita e... Num momento de impulsividade, ele pode levar pessoas ao suicídio. Então, o desespero, um segundo desse conjunto de sentimentos, é o desamparo. É você se sentir sozinho naquela dor. Sentir que ninguém consegue te entender te acessar, ou você não tem com quem dividir aquela dor. Aquela dor é sua, sabe? Aquela dor... E isso acontece muito, por exemplo, quando você perde alguém, quando você perde um relacionamento, quando você perde uma pessoa, ou em situações em que você, de certa forma, é retirado de um ambiente de pertencimento e você se vê agora só. E esse sentimento de desamparo está muito frequente também, está muito presente, não só em situações comuns da vida, mas, sobretudo, nos transtornos que mais estão relacionados ao suicídio. E às vezes a pessoa nem está sozinha, né? Mas a percepção... sentir... É a lente dela, né? Sim. Ela não consegue ver outras pessoas e de certa forma isso
é um sentimento que vai invadir a alma. Na depressão isso vai acontecer com muita frequência, esse sentimento de isolamento, de solidão. Isso vai acontecer também em outros transtornos em que a pessoa se sente de certa forma isolada dos outros, e isso é muito comum na nossa dor. A nossa dor é nossa, então é difícil você conseguir encontrar alguém que te transmita essa sensação de que realmente a sua dor é minha, né? Eu também estou com você, e esse sentimento de desamparo, de quebra, de ruptura, de perda de pertencimento, quando eu não tenho para quem pedir ajuda, ou eu não vejo, ainda que eu peça, eu não vejo expectativa de que essas ajudas vão ser suficientes. Sabe? No consultório eu percebo quando pessoas dizem isso, eu não confio mais no remédio, eu não confio mais na terapia, eu já fiz, eu já usei, eu já falei. E aí esse sentimento de, eu não tenho mais no que me segurar, eu não tenho mais em que me amparar, eu me sinto sofrendo sozinho, sabe? E esse desamparo é um segundo pilar, é um segundo fator de muita atenção. Quando a gente começa a se sentir sozinho, a gente começa a se sentir desamparado. É o que a gente viu em Elias. Por que Elias chega ao ponto de cogitar a morte, pedir para morrer? Ele está dizendo, só restei eu não tenho ninguém para dividir. Estou desesperado, não sei como sair disso, estou desamparado. Exato. E o terceiro D é a desesperança, que é aquela falta de esperança com relação ao futuro. Você olha pro que está adiante e você não consegue ver, você não consegue ter perspectiva. Então, o cenário é como se você estivesse em um fundo do poço e não tem possibilidade de chegar lá em cima. Então, não há esperança, não tem mais jeito. Então, vai parando de fazer planos, Exato. Vai parando de ter criatividade, de olhar para o futuro, Exato, você então, vai perdendo. O primeiro seria, o desespero é muito relacionado ao presente, né? Eu estou aqui, não tenho para onde ir. Nesse momento, eu não tenho para onde ir. E esse último muito mais relacionado ao futuro. Exatamente. Então, quando você vê essas três coisas juntas, esse pensamento de que esse sofrimento é intolerável, de que esse sofrimento é interminável, que ele não vai acabar. Então, eu não vejo uma perspectiva de que ele acabe. Essa desesperança, ele é interminável. Esse desespero que diz, ele é insuportável, eu não vou conseguir dar conta de jeito nenhum. E aí isso faz com que a pessoa comece a ter a visão, a mentalidade dela distorcida a tal forma que a morte começa a ser vista com outros olhos. Sim. E a distorção dessa nossa lente é como se a temperatura mental ficasse tão elevada que chega um momento de colapso ali. E nesse momento de colapso, a pessoa pode, no desespero, tomar uma atitude que é definitiva. Sim. E como é que a gente pode... acho que duas perguntas, né? A pessoa que está nos ouvindo que está experimentando isso, ela, ou a pessoa que está nos ouvindo que tem alguém ao redor, que ela já está pensando, identificando, como é que a gente pode ajudar essas duas pessoas? Sim. Eu deixaria três passos aí, três conselhos, né? Que foram até catalogados aí, divulgados por um colega psiquiatra bastante estudioso desse assunto, né? E são 3 passos que fica muito simples, muito fácil de gravar. O primeiro é reconhecer. Reconhecer esses sinais, reconhecer quando alguém começa a dizer eu não vejo jeito, eu não vejo saída, eu tô sozinho, eu não posso contar com ninguém. Esse cenário de perda de perspectiva, de perda de planos, de perda de prazer. E quando verbaliza isso, é porque já chegou em um ponto que aquela voz foi crescendo lá dentro, a ponto de sair para fora. Então, quando alguém fala sobre isso, não é para... tá querendo chamar atenção. Quem fala não faz, sabe? Isso são mitos e são questões muito, muito sensíveis, sabe? A gente não pode ignorar
A gente tem que reconhecer, ficar atento ao nosso painel e ficar atento ao painel de quem está perto da gente, né? Muito bom. Então, reconhecer esses fatores de risco são a primeira parte, é a primeira parte. Então vamos estar alerta aí, galera. Atento. Tanto em relação a nós mesmos, se você está sentindo tudo isso, e também em relação ao a sua rede de contatos, amigos, família, né? Aqueles que você está próximo. E aí o segundo passo é ouvir. Então, vai ser um rock aí, né? A gente vai formar rock só com C. Então, o segundo passo é ouvir. E ouvir a pessoa, ouvir o sofrimento dela, é ser essa pessoa que por um momento pode ser amparo. Esse ouvir pode significar muita coisa. Esse ouvir pode ser muito mais do que tá bom, vai, fala aqui o que você tá... Para a pessoa, aquele ouvir pode ser uma oportunidade dela conseguir expor o coração. Uau. E a cura habita na exposição. A cura mora nesse lugar de vulnerabilidade, onde eu posso falar, onde eu posso não me preocupar em ser julgado, trazer a luz, expor a minha vergonha, expor a minha nudez. Então, a gente ser esse ouvido, sabe? A gente ter essa disponibilidade de ouvir sem... E Larry Crabb fala muito sobre isso, Um Lugar Mais Seguro da Terra, né? Então, ser esse amigo. E o legal do Lugar Mais Seguro da Terra, que me ensinou muito, eu não preciso ter a expectativa de ter soluções. Exatamente. Porque às vezes eu fico assim, nossa, eu vou ouvir ela falando ouvir, que quer se não matar. É aconselhar. Cara. Exato. O que eu vou falar para ela? O que eu vou dizer? Nada. É isso. Tá ali. Eu acho que uma frase que ele coloca lá, fala assim para ela, eu tô aqui do seu lado. Exatamente. Eu não tenho a solução. Exatamente. Entendeu? Eu estou aqui do seu lado. E deixa falar. É isso. Deixa falar o que você está pensando. Exatamente. O que você está sentindo. Eu tenho que pensar nas coisas ruins. Quais são os pensamentos ruins? Fala. Sim. E não repreende, não joga texto bíblico. Ouve. Exato. Ouve. Não tenta encontrar as causas para aquilo. Sim. Você. Dá Não, nome. Eu acho que é isso por causa disso, porque você fez aquilo. Não, é ouvir mesmo, sabe? É estar ali do lado. É aquilo que a gente já conversou em outros vídeos, né? Que promessa do evangelho não é a gente não sofrer, mas é a garantia que a gente não vai estar sozinho. Nunca sofrer sozinho. Nunca sofrer sozinho. A gente poder estar ali ao lado sendo um consolo. E a gente vê essa figura do consolador nas Escrituras, né? Não necessariamente você vê quando Jesus orou, pedindo ao Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor o consolou. E não tirou a dor. Não tirou a dor. A dor estava ali, mas tinha um consolo. Mas tem alguém ao seu lado. E até algo interessante, né, Dô? Porque quando a gente olha para a promessa bíblica, Jesus nas bem-aventuranças, e bem-aventurança é um termo que pode corresponder aí à felicidade para a gente, né? Felizes. E Jesus diz uma coisa que parece assim totalmente ilógica para a gente. Jesus diz, felizes os que choram. Cara, como é que... Feliz... Não. Feliz o que está triste. Como é que uma pessoa pode estar feliz e triste ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa pode ser feliz e triste ao mesmo tempo? E aí Jesus traz um entendimento que é revolucionário para a gente não consegue... Meu Deus do céu! Que felicidade para Jesus não é a ausência de tristeza. É a certeza do consolo. Porque ele diz, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Então, felicidade não tem a ver com não ter tristeza. Felicidade tem a ver com ter certeza de que na minha tristeza vai ter alguém ali para me consolar. E esse consolar não é falar alguma coisa. Esse consolar... É o Paracletos, né? É o Paracletos. Estar ao lado. Estar ao lado. Então, estar ao lado das pessoas, ouvindo, garantindo, eu tô aqui. E se você tiver que dizer alguma coisa, e se você precisar dizer alguma coisa, diga, eu estou aqui ao seu lado. E uma segunda frase é, isso vai passar também. Isso vai passar, porque isso a palavra nos garante. Tudo vai passar. Sim. Isso é passageiro. Por mais que na minha cabeça aquele sofrimento pareça não ter fim, mas quando alguém que está ali do meu lado diz, a palavra garante, isso também vai passar. Isso é passageiro. Agora está doendo muito e eu não consigo. E é muito bom a gente ser franco. Cara, eu não consigo saber o que está aí dentro
da sua mente, mas Não eu tô consigo aqui do imaginar, seu lado. Eu mas não tô consigo aqui. imaginar. Porque a gente tem essa tendência de dizer, não, eu sei que você está assim. Eu sei que você está Eu já passei por isso. Né? E a gente tenta consolar fazendo com que a pessoa caiba dentro da nossa experiência. E a pessoa não cabe. Cada experiência de dor é única. Então, a pessoa poder ouvir isso de alguém, ó, eu não sei o que você está sentindo, eu não consigo compreender, eu não consigo entrar aí dentro, mas uma coisa eu posso dizer, eu tô aqui. Tô aqui do seu lado. E isso vai passar. Ok, então reconhecer, Reconhecer, ouvir e o o C. terceiro passo, o C, é conduzir essa pessoa até ajuda. É a gente agora não apenas dizer para ela, precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Eu acho que você está doente. Não, eu vou com você, sabe? Eu Vamos vou marcar conduzir esse médico você. aí, vamos eu marcar vou acompanhar. Não necessariamente você precisa ir lá na sim. consulta e tal, mas você garantir que essa pessoa chegue até um Que ela tá sem acompanhamento força. profissional, porque ela não tem força para ir. Porque a perspectiva, a lente dela tá distorcida. Quando a gente tem essa ideia, sabe, que a pessoa não está raciocinando da forma mais natural, ela não vai ter a clareza que você tem. Então é importante que aquele que está vendo guie aquele que não está conseguindo. Então, conduzida é essa ideia mesmo de guiar, de dizer, eu conheço alguém, eu vou te ajudar a chegar nesse alguém, eu vou conversar com alguém, você vai junto comigo, e ter esse olhar de condução, de guiar alguém até a ajuda é fundamental. Lembrando do Bom Samaritano, né? Sim. Chegando ali, ele podia ter falado assim, olha, moço, eu acho que era bom você ir procurar um médico. Exato. Deixar um cartãozinho aqui do seu lado, quando você acordar. Exatamente. Ele põe no cavalo dele e fala, vamos, eu vou deixar você lá dentro, vou pagar uma... Exatamente. Você está sem condição, vou pagar agora para você. Então é um conduzir até a ajuda mesmo, né? Exatamente. Então, essa condução é tanto terapêutica para quem vai chegar lá porque está sofrendo, como é terapêutica para quem está ali podendo chorar com quem chora, vivendo o evangelho. E aí, eu penso que esse tema do suicídio é um clamor da nossa geração, sabe? Sim. É uma dor que nós, enquanto Igreja de Jesus, devemos levantar junto com a dor do nosso tempo para dizer nós temos cura para isso, sabe? Porque o evangelho, ele é essa mensagem de esperança que nasce no desespero. Cara. Sim. Eu sempre fico imaginando, né? Jesus não podia muito bem... agora nós cremos nele e a gente vai ter vida eterna. E a gente viver. Não sem nenhum estamos problema. salvos. E por que a gente precisa da morte, cara? Por que a gente morre? Sendo que Jesus já nos salvou. Mas a mensagem do evangelho não é uma vida sem morte. É uma vida que renasce da morte. Cara. É ressurreição. Quando Jesus vai dizer para Maria, para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o cenário de quem está pensando em suicídio é um cenário de morte. E esse é um momento em que quem está sofrendo essa dor tem uma oportunidade de conhecer a vida de um jeito diferente, de conhecer a esperança que nasce desse desespero, Sim. o amparo, o pertencimento, a graça que nasce desse desamparo. E a esperança, a bendita esperança que brota quando tudo ao redor... E quando a gente não vê perspectiva aqui dentro... Quando a gente percebe que não tem para onde correr, talvez seja o momento em que achar a verdadeira esperança. A gente acha a verdadeira esperança, a gente acha o verdadeiro amparo e a gente acha o verdadeiro consolo nesse momento. Então, existe uma doença, existe um cenário pandêmico com relação a isso e nós, enquanto igreja, podemos ajudar e nós vamos ajudar, né? Muito bom. Eu queria deixar, antes da gente encerrar, falar para você que está nos ouvindo, que é envolvido com a liderança da igreja, vamos falar sobre isso?
Vamos fazer séries sobre isso, vamos gravar mais sobre isso, vamos pôr como tema de discipulado isso, vamos colocar nos pequenos grupos. Aproveitando esse mês aqui, que a gente sempre levanta essa temática, mas vamos fazer isso de forma sistemática nas nossas comunidades e ajudar os nossos irmãos e irmãs. E você que está passando por isso, pega esse vídeo e aplica isso na sua vida. Vai procurar ajuda, vai procurar amparo das pessoas ao seu redor. Eu queria deixar aqui os contatos do Dr. Johnny, tá? Você pode entrar em contato com ele também. Também é um canal de ajuda para você aí. Obrigado, meu amigo, por esse tempo aqui. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Amém. Você que ficou com a gente até aqui, pega esse link, manda para muitas e muitas pessoas, se inscreve aqui no canal também e deixa um comentário o que o Senhor ministrou no seu coração durante esse vídeo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.